chegando! Como é que vocês estão, meus alunos do preparatório? Que a gente mal começou, né? Mal começou e já demos uma parada, uma pausa. Mas estamos aqui preparando videoaulas para vocês, eu e o professor Júnior, está fazendo de tudo para que vocês não fiquem prejudicados. O mundo está parado, né, basicamente, mas as provas ainda estão mantidas, né? O calendário ainda está mantido, a gente não sabe como vai funcionar essas coisas. Do ETE, do Instituto Federal, as provas nem do Enem, a gente sabe como é que está. Mas até a gravação desse vídeo está tudo mantido, a questão do calendário. Então a gente não pode perder tempo, certo? Vamos estudar hoje sobre questão do significado contextual das palavras. É o segundo assunto que temos na apostila. Tivemos o primeiro, que era gênero textual e tipologia textual. A gente teve a primeira aula, mas a gente deu uma pausa por causa dessa quarentena. Só que agora a gente tem que continuar, né? Chegou o mês de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, chegou o mês de maio e a gente está dando continuidade. Vocês têm a sua apostila aí, fique com ela, que a gente vai no final mandar a proposta de exercício sobre esse assunto. Acho que está na página 4 ou 5, certo? Então vamos lá. Significado contextual das palavras é um assunto que cai de fato no ETE, no Instituto Federal, principalmente no Instituto Federal, que eles gostam muito de cobrar essa questão do significado das palavras, que toda palavra tem seu significado, mas é dentro de um contexto. É sobre isso que a gente vai falar. O que é que vamos ver hoje? Também sim, eu vou mandar esse vídeo para vocês, esse PowerPoint transformado em PDF, para que vocês possam acompanhar a aula e dar uma estudada através dos slides, certo? Vamos falar sobre o estudo da semântica, vamos falar sobre sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, ambiguidade e polissemia, certo? Então a gente vai falar sobre isso nessa aula. O estudo da semântica. Bom, para não se aprofundar muito, para não ficar chato, a semântica é a parte da linguística, né? Quem não sabe e quem não se lembra, a linguística é a ciência que estuda a língua, a linguagem é essa na qual estou me comunicando com vocês, com a qual estou me comunicando. Então o estudo da semântica vem estudar o significado das palavras que eu me utilizo para poder se comunicar, interagir, né? Como é que as coisas significam. Então a semântica diz sobre esse assunto. Atribuições da semântica. Tem algumas partes da semântica que são estudadas e são cobradas nas provas que vocês vão enfrentar. Então a gente vai ver sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, hiperonímia, hiponímia, ambiguidade, polissemia e denotação e conotação, que vai ser numa aula posterior, certo? Sinonímia. E a sinonímia é a relação entre palavras que tem um significado parecido, semelhante, que dizem aí, um significado igual, né? Aí tem alguns exemplos, que são a questão dos sinônimos, né? Temos aí adversário e antagonista, você pode ver aí no slide ou então no PDF que eu vou lhe mandar. Translúcido e diáfano, semicírculo e hemicírculo, contraveneno, antídoto, moral e ética, colóquio e diálogo, transformação e metamorfose, oposição e antítese. Então são palavras que têm significados iguais, palavras distintas, obviamente, né? Palavras distintas, diferentes, mas que possuem um significado ou igual ou semelhante. Então isso aí é a questão da sinonímia, são sinônimos. Já a antonímia é quando são palavras distintas e também significados distintos, né? Por exemplo, bem dizer e mal dizer, bom, mal, feio, bonito, simpático, antipático, ativo, inativo, esperar, desesperar, cansado, descansado, tá? Então são essas palavras que mantêm essa relação de sentido contrário, né? Sentido oposto. Então vimos sinonímia, são palavras que têm significados iguais ou semelhantes, e agora tem a antonímia, que é essa relação entre palavras que têm significado contrário, oposto, né? A paronímia é quando existem a semelhança na escrita e na pronúncia. Por exemplo, aí, a pessoa que estava ao seu lado demonstrou ser um cavalheiro. A carreata seguiu adiante, acompanhada dos cavaleiros trajados a rigor. Então a gente vê aí esses dois vocábulos, essas duas palavras, né, cavalheiro e cavaleiros, tem uma certa semelhança, tanto na escrita, só tem uma letra a mais,
quanto à questão da pronúncia, né? Cavalheiro e cavaleiros parece que não tem certa diferença tão nítida, né? Então tem essa semelhança tanto no som quanto na escrita. Isso é que chama os parônimos. Aí tem uma lista que vocês vão estar, né, e depois vocês vão ter acesso, tem vários parônimos, né? Absolver como absorver. Então temos vários parônimos da língua portuguesa que parecem a mesma pronúncia e a mesma grafia, só que mudam de significado. Então depois você dê uma olhadinha nesses exemplos que eu estou mostrando a vocês, certo? Homonímia. A gente viu a sinonímia, antonímia, paronímia, agora homonímia. Homonímia, como você pode ler, são palavras que possuem a mesma grafia ou a mesma pronúncia. Essa é a diferença. A paronímia, que foi o que a gente viu anteriormente, é semelhante à escrita ou o som. Né? A escrita e o som, na verdade. Já a homonímia não. A homonímia tem ou a mesma grafia, ou o mesmo som, ou a mesma grafia e o mesmo som simultaneamente. A gente vai ver daqui a pouco, certo? Porém, o significado é diferente. Vamos ver aqui, tipo de homonímia. Temos a homonímia homógrafa, ou seja, a mesma grafia. Homógrafas, homo igual, né? Grafia, grafa e grafia. Então, a mesma escrita. Então, homônimas. Homógrafas são as palavras com a mesma grafia, mas a pronúncia é diferente. Não se esqueça disso. Homófonas, homógrafas, mesma grafia. Se tem a mesma grafia, tem um som distinto. Se tem o mesmo som, se escreve diferentemente, certo? A gente vai ver aqui homógrafas primeiro. Por exemplo do substantivo para um verbo. Gosto, por exemplo, o meu gosto é peculiar, só que tem o outro que tem a mesma escrita, G-O-S-T-O, veja aí no slide. E gosto, do verbo gostar. Então temos gosto, que se escreve do mesmo jeito, a mesma escrita, né? O meu gosto é peculiar, substantivo, gosto, mas o verbo é eu gosto de você. Então a pronúncia ela muda, um é gosto, som fechado, e outro é som aberto, eu gosto de você. Então aí são homônimas, homógrafas, deu para entender? Temos as homófonas, que são palavras iguais na pronúncia. Homófonas, homo igual, fona, que vem de fone. Então, o mesmo som, mesma pronúncia. Mas na grafia e no significado também é diferente, certo? Exemplo, tem aí os 3 seções. Seção, com 2 S, né? Seção com C cedilha. E tem uma seção com C, né? Do verbo ceder. E também temos cela. Cela com C e cela com S. Quando o é verbo, certo? E temos os homônimos perfeitos. Aí tem a mesma pronúncia e a mesma escrita. Por exemplo, o verbo verão, que eu disse ainda nesse vídeo, né? Verão, eles verão que vocês estão certos. O verbo ver, né? Verão. E tem assim, o verão está muito quente. Então a gente vê que verão em verbo e verão substantivo, essa questão de clima, tem a mesma pronúncia e a mesma escrita, então por isso são homônimos perfeitos, certo? Próximos aqui, ó, a gente vê aí palavras que são escritas de forma diferente e tem o mesmo som, coxo e coxo, né? Coxo com CH e coxo com X, vejam aí o que significam. Concerto e concerto, cai muito em prova essas duas palavras, né? Que ela tem o mesmo som e grafia distinta. Como é que se chama as palavras que têm o mesmo som e grafia diferente? Homófonas, muito bem. Então temos um concerto com C, que é quando se diz a respeito de harmonia, acordo, espetáculo, por exemplo. Eu vou lá no Recife, ao Recife assistir um concerto de violinos. Então, como esse concerto é de espetáculo, de atração musical, né, artístico, é com concerto com C. E quando for para ajeitar alguma coisa, consertar, remendar, né, eu uso o concerto com S, certo? Temos taxa, tem outros exemplos que vocês podem ver, certo? Aí aqui tem 3 palavrinhas chaves que caem muito em provas, que são as palavras seção, seção e seção. Palavras homófonas, ou seja, tem o mesmo som, mas a grafia é diferente. Quando é que eu uso seção com 2 S? Eu uso seção com 2 S ou 3, né, se você preferir chamar assim, quando for algum ambiente que tenha a questão do sentar.
né? Porque esse sessão com 3 S vem do latim sessio, que significa sentar-se. Então olha aqui, todas as sessões que exijam da pessoa que ela se sente é escrita com 3 S. Olha aqui exemplos. O primeiro exemplo aqui embaixo. A sessão demorou muito a começar, mas o filme valeu a pena. Então, se é filme, as pessoas estão sentadas para assistirem a um filme. Então, nesse caso, sessão, nessa circunstância de sentar-se, é com 3 S. Deu para entender? Vamos para a segunda sessão. Sessão com C, que vem do verbo ceder, né? Ceder, de ceder alguma coisa, né? Aí é escrito com C, porque vem do verbo ceder. Por exemplo, aqui, ó. O primeiro exemplo. A cessão de suas terras foi aceita, ou seja, o ato de ceder das suas terras foi aceito, né? Então aqui cessão com C remete ao verbo ceder, né? Por isso que a cessão aqui é uma questão de ceder, certo? E o outro cessão é com C cedilha A, tio, O. Desse modo quer dizer o mesmo que secção, ou seja, o do ato ou efeito de repartir, partes. Por exemplo, sessão eleitoral. Sessão eleitoral diz respeito a uma parte daquele colégio, daquela escola que funciona como colégio eleitoral. Então, a minha sessão, professor Eudes, é a sessão 01, a minha é 03, então são partes. Então, quando for essa ideia de partes, é sessão com C cedilha, certo? Olha aqui embaixo, ó. Cada seção deste projeto vai ter que ser analisada, ou seja, cada parte deste projeto. Então, quando for ideia de partes, uma parte de um todo, é seção com C cedilha. Deu para entender? É simples, calma, respira fundo. Qualquer dúvida, volta o vídeo, chama no WhatsApp que a gente pode conversar muito sobre o assunto. Agora vamos para a questão de hiperonímia e hiponímia. São dois aspectos da semântica, mas que eu ligo muito à questão de a ideia de conjunto e subconjunto na matemática. Então, se você sabe o que é conjunto e subconjunto, conjunto e subconjunto na matemática, você pode perfeitamente entender esse assunto de língua portuguesa, que é hiperônimo e hipônimo. Vamos ver na prática com exemplos como é. Olha aqui, aqui vemos um exemplo. Temos um grande círculo, podemos chamar de conjunto. Aí tem a palavra frutas, ou seja, uma palavra, por isso que é hiperônimo, tem um sentido muito amplo, sentido muito geral, certo? Por isso que é frutas. Agora aqui o subconjunto, se você analisar o círculo de dentro, tem maçã, uva, melancia, manga, laranja, ou seja, são partes específicas de um todo, de um sentido amplo, que é frutas. Então temos frutas, que é hiperônimo, hiper de sentido grande, sentido amplo, certo? E temos o subconjunto, que são nomes dessas frutas. Deu para entender? Muito simples. Hiperônimo, por exemplo, outro. Professor. Profissão, pronto, hiperônimo, profissão. É o hiperônimo, porque essa palavra profissão ela tem um sentido muito genérico, né? É muito geral, tem várias profissões. Quando eu começo a listar algumas profissões, professor, médico, gari, advogado, engenheiro, frentista, motorista. Quando eu começo a listar, eu vou na parte específica dessas profissões. Então, nesse caso, quando eu dou nome a essas profissões, eu estou usando de hipônimos. Deu para entender? Olha aqui. Outro exemplo, país é hiperônimo de Brasil. Concordam comigo? Sim, porque país abarca todos os países. Só que aqui no caso eu estou especificando Brasil. Então por isso que país é hiperônimo de Brasil, certo? Sempre nessa ideia. Hiperônimo nesse sentido geral, né? Amplo. E hipônimo é o sentido mais específico nesse caso. Mamífero é hiperônimo de cavalo. A mesma coisa eu posso dizer, mamífero é hiperônimo de golfinho, mamífero é hiperônimo de cachorro, mamífero é hiperônimo de gato, certo? E aqui, jogo é hiperônimo de xadrez. Deu para entender? A gente parte da ideia do todo para uma coisa específica, né? E agora os hipônimos. Brasil é hipônimo de país, cavalo é hipônimo de mamífero, xadrez é hipônimo
de jogo. Então essa relação de hiperônimo e hipônimo. Aí como é que isso pode ajudar no texto? O que é que tem a ver? Isso pode ajudar na coesão do seu texto. Por exemplo, aqui, ó. Quero os teus brinquedos, sobretudo o palhaço e o comboio. Brinquedos, a parte do hiperônimo, né? Tem vários brinquedos, é uma palavra com significado bem geral, e tem os específicos, palhaço e comboio. Outro exemplo lá embaixo, ó. Eu gosto de ovelhas e de vacas. Estes herbívoros são simpáticos. Para eu não repetir, tanto as ovelhas quanto as vacas são simpáticos. Não, eu englobo todas essas duas palavras em apenas uma. Então eu uso de um hiperônimo, que no caso aqui é herbívoro. Viu como é fácil? Dá para usar no seu texto. Por exemplo, um jornalista viu algum acidente e ele quer noticiar esse acidente. O que é que ele diz? Um veículo se chocou com um animal e causou congestionamento na BR-232. Na descrição da notícia, na explicação, para ele não repetir a palavra veículo, automóvel e animal, ele pode dizer o nome do animal. Por exemplo, o cavalo estava passando na BR quando o ônibus, o coletivo, entendeu? Um carro de pequeno porte atravessou e causou esse acidente. Deu para entender? Então, hiperônimo e hipônimo é bom nessa ajuda nessa questão do texto para eu não ficar repetindo, assim como acontece com os sinônimos, certo? Polissemia. A polissemia diz respeito sobre algo que tem muitos significados. Poli, que vem de muito, múltiplo, e semia, que vem da questão de semântica, de sentido, significado. Então, polissemia diz respeito a isso, algo que tem muitos significados. Olha aqui a palavra letra. Essa palavra letra tem vários significados. Vejam nesses 3 exemplos que eu coloquei aqui para vocês. A letra, a gente está analisando a palavra letra. Veja quantos significados ela possui. A letra da música de Chico Buarque é incrível. Letra aqui tem um significado, não é letra. É letra, é canção, né? Conteúdo, poesia. O segundo, a letra daquele aluno é inteligível. Ou seja, a letra dele mesmo, a letra que ele escreve, né? A sua letra é horrorosa, né? Deu para entender? E aqui embaixo, meu nome começa com a letra D. Então veja, o primeiro exemplo, letra é uma música, é canção, poesia. A segunda letra é a questão da caligrafia dele. E a terceira, meu nome começa com a letra D, é letra mesmo, coisa bem específica, letra A, letra B, letra C. Então veja, uma palavra como letra tem vários significados, vai depender do contexto, certo? Então letra é uma palavra polissêmica, certo? Outro exemplo lá embaixo, ó, exemplo 3, lá embaixo. Não, vamos pegar o segundo, né? Está mais visível. Temos aqui 3 exemplos usados com a palavra banco. Então veja como o banco tem essa possibilidade polissêmica, né? Porque eles significam muitas coisas. Primeiro exemplo, ó. Estava uma fila enorme no banco por causa do dia do pagamento dos trabalhadores. Então banco aqui é o quê? Banco é agência bancária, certo? Segundo exemplo, Joana sentou no banco da praça para terminar de ler seu livro. Aqui não é banco feito banco da conta bancária, agência bancária. Aqui banco é banco mesmo, de se sentar numa praça. E o terceiro, se você não tiver dinheiro, eu banco nossa viagem ao exterior. Então veja, aqui é outro sentido de eu dou todas as condições financeiras para você viajar para o exterior comigo. Então veja aí, vemos a palavra letra, que é uma palavra polissêmica, tem vários significados, e também a palavra banco. E existem outras, né? Por exemplo, manga. Tem manga do verbo mangar, por exemplo, ele manga de você demais, não é? Tem manga de camisa, a manga da minha camisa está amassada, e tem manga, eu gosto da manga, do suco de manga, fruta. Então, são palavras que existem na nossa rica língua portuguesa, eu gosto de dizer assim, que tem vários significados, né? Então é bom estar atento. Quem vai dizer qual significado determinada palavra tem é sempre o contexto. Jamais podemos esquecermos disso. E agora, finalizando essa ideia, essa aula remota, né? É uma aula remota que a gente está por causa dessa circunstância a quais nós temos que passar, né? Estamos passando, estamos sendo obrigados a passar. Então por isso que é uma aula mais... não é que seja rápida, mas é porque
são poucos minutos, porque a gente não tem aquela troca com o aluno perguntar, pedir silêncio, né? Então o conteúdo na íntegra. E você tem a possibilidade de voltar a videoaula, né? Você tem como voltar a aula, voltar, não entendeu, voltar de novo, coisa que a gente não pode fazer presencialmente. Então por isso que é uma aula mais simples, mas é de uma forma que a gente do preparatório viu a melhor forma de que a gente possa manter o contato e vocês possam estar estudando, certo? Então, atividade. Então a gente viu a parte teórica dessa questão de conceitos, do significado contextual das palavras, né? Vimos sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, vimos a questão da polissemia, vimos e outros que eu não me lembro bem, mas só é vocês voltar ao vídeo. Certo? Certo? E atividade agora? Como vocês estão com a apostila, com certeza, porque até onde eu sei todos receberam a apostila, você vai responder todas as questões da parte de relações semânticas entre as palavras. Temos o primeiro exercício, né, que foi sobre gênero textual e tipologia. Eu mandei vocês fazerem em casa, só que não teve a volta porque a gente teve que parar por causa da quarentena, né? Mas aí depois desse exercício, da parte de gênero textual e tipologia, logo depois dessa parte, tem a parte de relações semânticas entre as palavras. Então vão lá e respondam todos, que eu vou ver a possibilidade da gente fazer. Deixa eu desligar o Data Show aqui e conversar com vocês. Eu vou ver a possibilidade da gente fazer uma live, a gente vai ver como é a melhor forma. E a partir dessa live, fazer uma videochamada com todo mundo, ou com um grupo de 10 alunos, de 5 alunos, né, em partes, para a gente poder analisar cada questão, para a gente poder discutir, resolver, analisar, entender, tirar todas as dúvidas no que diz respeito a esse assunto que eu mostrei a vocês, né, relações semânticas entre as palavras, e a gente responder questões por questões, coisa que a gente costuma fazer nesse preparatório, é trabalhar questão por questão. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui nessa gravação, nessa primeira aula nossa remota, né? Essas condições que nós estamos, de distanciamento, de quarentena. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida, pode ir no meu privado, eu vou estar lá para tirar todas as suas dúvidas, eu vou estar disponível. Posso não responder na hora, né, simultaneamente a sua pergunta, mas sem dúvida nenhuma eu vou lhe dar todo o suporte. O professor Júnior também está dando todo o suporte, está se remexendo muito para ver essa questão de como dar a melhor aula a vocês. Eu também estou fazendo o meu, a escola também está fazendo a sua parte, o preparatório está fazendo a sua parte, para que vocês não fiquem mais prejudicados do que vocês já estão, tá? Espero que tenham gostado dessa videoaula, muito simples. Estou aprendendo a fazer videoaula, que eu não estou acostumado, que eu sou acostumado a dar aula com vocês aqui, né? Perto de mim, rindo, aquele olhar assim e aquela palhaçada. Mas espero que tenham gostado e vou acabar aqui para não falar muito numa videoaula, tá? Qualquer dúvida pode me chamar, espero que tenham gostado e até mais. Tchau.